Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje. Essas são as duas marcas de farinha mais vendidas dentro e fora da Itália para se fazer pizza. Mas mais do que isso, essas duas aqui são as farinhas mais usadas para se fazer pizza napolitana ou de estilo napolitano dentro e fora da Itália. Claro que existem uma série de outras farinhas que também são ótimas, mas o que a gente vai descobrir é, dessas duas mais vendidas, qual delas é a melhor. Bom, eu já conheço essas farinhas há muitos e muitos anos, e eu já tenho as minhas preferências. Porém, apesar de elas serem muito parecidas em termos técnicos, elas têm características e produzem pizzas que, para quem não conhece, acabam sendo a mesma coisa, mas para quem já tem um pouquinho mais de experiência, geram uma grande diferença. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer pizza com essas duas farinhas e descobrir qual é a melhor, se é que isso existe. Além disso, a gente vai usar o mesmo método para fazer as massas, usando a batedeira, usando as mesmas medidas, usando a mesma receita e assando no mesmo forno. Então, bora descobrir qual delas é a melhor. A receita para essa massa está na descrição do vídeo. E você pode tanto fazer ela de um dia para o outro na geladeira, quanto fazer de manhã e usar ela à noite. A primeira que a gente vai usar é a Caputo. E para não ter dúvida, eu vou deixar quais são exatamente essas farinhas lá na descrição. E antes que alguém pergunte, eu não uso essas farinhas para fazer blend. Das duas marcas, eu trabalhei em vários lugares e a gente já usou muitos blends, mas essas duas especificamente, eu uso elas 100% puras. As outras farinhas, tanto da Caputo, quanto da Cinque Stagioni, quanto de outras marcas, eu muitas vezes fiz blends para buscar determinados resultados, mas essas duas eu aprecio a maneira como elas são naturalmente. Por quê? Porque elas demoraram muitos anos, décadas, para serem desenvolvidas e para atingirem essas características. Elas são farinhas voltadas para pizza napolitana feita em Nápoles ou pizza de estilo napolitano que você faz em qualquer outro lugar. Na minha visão, pizza napolitana só em Nápoles, da mesma forma que feijoada brasileira só no Brasil. Então eu tenho um profundo respeito e essas duas são as únicas farinhas que eu acabo não fazendo blend, e as outras marcas que também fazem farinhas específicas, que desenvolveram farinhas específicas para pizza napolitana. Falando um pouquinho da Caputo, esse é o ponto que ela chega, ela é bem elástica, mas ela absorve um pouco menos de água do que a Le Cinque Stagioni. A cor dela fica um pouco mais amarelada, tanto na massa quanto no resultado final. Como eu sei isso porque eu já uso há muitos anos, mas a gente vai ver. E eu quero ver se você percebe essa diferença, porque ela é muito sutil. E nesse caso dos testes, a gente vai usar tomate pelado, importado. Eu estou usando tomates argentinos, mussarela de búfala, de bolinha, o bocconcino que eu cortei na metade e deixei escorrer, para abrir sêmola nacional, tá? Sêmola da Venturelli, que é uma ótima sêmola, um pouquinho de queijo parmesão ou pecorino que vai em cima. Nesse dia eu tinha só queijo parmesão, que é o que eu estou usando, mussarela de búfala, e a gente vai usar o forno de alta temperatura daqui local. É o forno que eu tenho que chega numa temperatura mais alta, mantém melhor a temperatura, e é o que a gente tem mais próximo, né, de um forno doméstico para um forno napolitano que é usado nas pizzarias de Nápoles. Então ele passa facilmente dos 500 graus. Eu vou trabalhar ele com 400 e pouquinhos graus. Então é isso, sem segredo, uma pizza margherita sem frescura, um pouquinho de azeite, e a gente vai deixar as duas no forno. Elas usam exatamente as mesmas receitas. Lembrando, eu estou começando com a Caputo e depois a gente vai para Le Cinque Stagioni. Como eu disse, existem outras farinhas fantásticas. Depois eu posso até gravar um vídeo
Das 5 farinhas que eu acho melhores, né, das que eu já trabalhei talvez com umas 10, 15 farinhas italianas, e eu tenho as minhas 4 preferidas. A gente pode até chegar em 5 farinhas, mas eu tenho as 4 preferidas. Bora enfornar essa belezinha. E assim que a nossa primeira pizza sai do forno. Lembrando que essa é a feita com a farinha Caputo. Segunda farinha é a Letinco Stagione. Ela é um pouquinho mais clara e diferenças práticas. Essa absorve um pouco mais de água do que a Caputo. Eu trabalho com essas farinhas usando 55 a 75% de hidratação no máximo. Para Caputo, 75 acaba sendo um pouquinho mais alta. Então talvez seja legal você deixar ela no máximo com 70. E a Letinco Stagione, você pode chegar a 75. Eu trabalhava muito com fermentação de 24 e às vezes 48 horas. O pico de fermentação dessas farinhas, se você usar em temperatura ambiente, se você não estiver num lugar muito quente, 12 a 18 horas, então você pode fazer num dia e usar no dia seguinte, você pode fazer de manhã e usar à tarde, ou você pode deixar 24 horas na geladeira, tirar 3 a 4 horas antes e ela vai estar numa temperatura e com uma elasticidade muito boa. Nesse dia, eu fiz essas farinhas, deixei a bola maior na geladeira por um tempo e depois elas fermentaram em temperatura ambiente. Então eu fiz de manhã para usar mais para o final do dia. Você vai ter as duas possibilidades. A receita vai ser a mesma, mas como você vai lidar com elas. Então, Letinco Stagione aguenta um pouquinho mais de água, mas o ideal é você trabalhar 65%, 70% nas duas e até 24 horas. Elas aguentam 48 horas? Aguentam até mais? Sim, aguentam sem problema nenhum. Mas, na minha opinião, o pico delas, 12 a 18 horas em temperatura ambiente, ou 24 horas na geladeira, mais 3 a 4 horas para elas se ambientar e você usá-las. Essa é a minha visão, é assim que eu gosto de usar essas farinhas. Você é livre para usar a receita que você quiser, fazer do jeito que você quiser. Elas são bem versáteis, mas elas foram criadas, né? As características delas foram feitas, desenvolvidas para que a gente use dessa forma, 12 a 18 em temperatura ambiente, 24 mais 3 a 4 horinhas, 24 na geladeira, mais 3 a 4 horinhas ambientando. Então é isso, as duas têm ótima elasticidade. Vocês viram que a Caputo subiu facilmente a borda. Aí eu fermentei, deixei ela fermentando, maturando por 12 horas. Então é isso, vamos botar mais essa criança no forno. Temperatura interna variando de 390 a 400 e alguma coisa na pedra. Lá no fundo ela tá batendo aí os 480 graus. E é assim que a nossa belezinha sai do forno.
Como já era esperado, né, as características das duas são muito parecidas. Visualmente, talvez você perceba a Caputo, que está na esquerda, um pouquinho mais douradinha, ou talvez amarelada, com mais pintinhas. A Le Cinque Stagioni é talvez um pouquinho mais uniforme, mas ela também gera as pintinhas. Ela também consegue deixar essa cor mais douradinha e em alguns pontos. Claro que a gente vai colocar o manjericão que não influencia no resultado, mas ele vai influenciar no nosso sabor. Mas as duas estão aí, então esquerda Caputo, direita Le Cinque Stagioni. Galera, aí um detalhe que muita gente não se atenta. Pizza napolitana, pizza clássica feita em Nápoles, ela é menos crocante e mais macia. Essa é a característica dela. Então, ela acaba sendo bem macia tanto na borda quanto embaixo. Ela não tem esses traços de pizza mais crocante, tá? É importante ressaltar isso. E essas farinhas são feitas para esse tipo de pizza. Pizza napolitana clássica, feita em Nápoles. Só para ressaltar. As duas assaram bem na parte de baixo, então dá para notar as pintinhas de assamento na parte de baixo, tá? De ambas as pizzas. A Caputo tende a ter um pouquinho mais dessas pintinhas. Em termos de fermentação, não foi nenhuma super fermentação, nenhuma super hidratação, mas as duas subiram a borda. Vocês podem perceber que a altura da borda é muito parecida entre elas. As quantidades foram as mesmas, né? As receitas foram as mesmas. E elas conseguiram gerar muitos alvéolos. Tanto uma quanto a outra, vocês percebem que elas são pizzas bem alveoladas. E claro, chegou a melhor parte, a hora da gente ir experimentar as pizzas. E se você usa alguma dessas farinhas, deixa no comentário como é que você usa, que receita, hidratação você usa e o que você acha de cada uma delas, se você já teve a oportunidade de testar as duas. Então vamos para as nossas considerações finais e claro, eu vou ter esse duro trabalho de experimentar essas pizzas. Bom, Caputo, visualmente, ela vai deixar um pouco mais de pintinha, mas como eu disse, não são diferenças, são nuances, elas vão produzir pizzas muito parecidas. A massa da Caputo fica um pouquinho mais amarelada, mas é pouca coisa, talvez vocês nem percebam pela luz, pelo vídeo. Visualmente, você consegue perceber nenhuma delas. Eu não usei azeite em nenhuma dessas massas, então elas estão puras. Farinha, água, sal, fermento e abertura manual. Se você for trabalhar numa pizzaria e você tiver uma masseira espiral, que é diferente da batedeira espiral, tanto faz, porque quem vai fazer o trabalho é a masseira. A masseira espiral é aquela que tem o eixo no meio fixo, e quando você bate a massa, ela gera aquela massa que parece uma cabeça de alho. Então, se você usa essa masseira, seja na sua casa, seja na sua pizzaria, tanto faz porque a masseira vai fazer o trabalho. Agora, se você for fazer um trabalho na mão, lembra disso, a Caputo talvez você tenha um pouquinho mais de trabalho e ela vai absorver um pouquinho menos de água. Essas massas são feitas para uma hidratação entre 60 e 70, você consegue usar 75% nelas.
Como eu disse, a Letinho Stagione vai absorver mais água e um pouquinho mais rápido, é uma característica dela. Não significa que ela seja melhor ou pior. O gosto é muito pessoal, eu tenho minha preferência pela Caputo. No caso dessas duas, a minha preferida é a Caputo, mas eu gosto de outras farinhas italianas também para fazer esse tipo de pizza. O assamento delas é basicamente igual, né? As duas conseguem assar no mesmo tempo, porém, se você gosta de uma pizza mais crocante, aí valeria a pena você usar a Letinho Stagione e diminuir um pouquinho mais a temperatura do forno. Lembrando de novo, nunca é demais, pizza napolitana não é crocante, ela é macia. Existem outros tipos de pizza na Itália que são mais crocantes, mas quando a gente pensa em pizza napolitana, feita em Nápoles, é esse o tipo de resultado. Então não existe crocante e macia ao mesmo tempo, é pizza mais macia, a borda é mais macia, você pode rasgar ela com a mão e comer. Então, no geral, é isso. Você não vai encontrar grandes diferenças, mas você vai encontrar nuances. Se você já usou uma delas ou já usou as duas, eu vou te pedir para deixar nos comentários, vou ficar muito agradecido. E claro, eu não podia deixar de fazer minha pizza preferida, que é a marinara. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, eu peço seu joinha, peço para você se inscrever no canal se você não for inscrito. E caso você não tenha gostado, tudo bem, eu tô dando o meu melhor, mas manda o vídeo pra tua sogra, pro teu cunhado, vai que eles ficam mais felizes do que você. De toda forma, eu agradeço a todos de coração, peço que Deus abençoe a todos e desejo ótimas pizzas. A gente se vê no próximo vídeo e vou deixar vocês com a marinara. Valeu! E um detalhe, galera, hoje é muito fácil de você encontrar essas farinhas. Quando eu comecei a fazer pizza aqui no Brasil, esse tipo de pizza de estilo napolitano, existiam só mais 2 pizzarias em São Paulo que faziam, e era uma dificuldade muito grande para achar. Eram as 2 principais farinhas italianas que você encontrava no Brasil, e tinha uma outra de um italiano que importava Polzelli, que apesar de não ser uma farinha napolitana, né, uma marca napolitana, ela tinha selo AVPN e tudo mais. Então era muito difícil. Para vocês terem uma ideia, a Caputo ela ia para um depósito no Rio de Janeiro que pegava umidade, pegava calor, e ela já chegava às vezes com 6 meses de fabricação. Então dá para imaginar, hoje é muito fácil de você encontrar essas farinhas e muitas outras marcas. Então eu sempre incentivo, experimenta, testa. E é isso, né? Valeu! Vou deixar de novo vocês com a marinara e a gente se vê no próximo vídeo. Agora eu tô indo de verdade.